Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática básica e hoje vamos estudar sobre multiplicação e divisão com os números inteiros. Depois que você terminar essa aula, você não vai ter mais dúvida de como faz o bendito jogo dos sinais, tá certo? Então a gente tem aqui umas duas regrinhas, né, para aprender a fazer essa operação, que é a multiplicação e divisão aqui com números positivos e negativos. Vai ser bem parecido lá com a adição e subtração, né? Só que aqui é duas regrinhas um pouquinho diferentes, que a gente chama de jogo de sinais, né? Enfim, então vamos lá. A primeira vai ser quando os sinais são iguais. Então olha lá. Aqui, quando os sinais forem iguais, o resultado ele sempre dá positivo na divisão e na multiplicação. Então você vai colocar o resultado sempre vai dar positivo. Utilizando lá o jogo de sinais, né, que você conhece. Utilizando lá o jogo de sinais. Então, sinais iguais sempre dá positivo. Imagina que você está multiplicando lá um número positivo vezes um número positivo. São sinais iguais. Ou que você está multiplicando um número negativo com um número negativo. O resultado aqui, ó, sempre vai dar positivo. Ou quando você está dividindo um número positivo por um número positivo e um número negativo por um número negativo. O resultado também sempre vai dar positivo. Então, essa daqui é a regrinha dos sinais iguais. Sinais iguais sempre dá positivo. Se sinais iguais sempre dá positivo, então sinais diferentes vai dar o quê? Vai dar sempre negativo. Então, sinais diferentes ele sempre dá negativo. Ou seja, quando você vai multiplicar números que têm sinais diferentes. Por exemplo, se você multiplicar um número positivo com um número negativo, se você multiplicar um número negativo com um número positivo, o resultado sempre vai dar negativo. Ou se você dividir um número positivo por um número negativo e um número negativo por um número positivo, o resultado também sempre dá negativo, beleza? Então você vai ter que lembrar dessas duas regrinhas, que é o jogo de sinais, né? Se os sinais forem iguais, sempre dá positivo. Se os sinais forem diferentes, sempre dá negativo. Então bora para os exemplos. Vou fazer aqui rápidos exemplos. Vamos lá. Imagina que eu estou multiplicando lá menos 1 vezes o menos 2. Menos 1 vezes menos 2, os sinais são iguais. Sinais iguais sempre dá positivo. E 1 vezes 2 dá 2. Pronto. Outro exemplo. Menos 3 vezes o mais 4. Menos 3 vezes o mais 4. Sinais o quê? Diferentes. Sinais diferentes sempre dá negativo. E você multiplica normalmente os números. 3 vezes 4, 12. Então, menos 3 vezes, vezes mais 4 dá menos 12. Vamos fazer outro exemplo. Menos 10 dividido para menos 5. Divisão agora com números com sinais iguais. Sinais iguais sempre dá positivo. Sempre dá positivo. Pronto, agora você vai fazer a operação normalmente. 10 dividido para 5, 2. Ok? Muito fácil. Você não vai mais errar isso nunca. Próximo exemplo. Mais 4 vezes
menos 4. Sinais diferentes sempre dá negativo, né? Negativo. 4 vezes 4, 16. Pronto, só isso. Vamos fazer agora um exemplo com 3 números aqui, com 3 números. Ó, mais 2 vezes menos 3 vezes menos 6. Então, olha lá. Tenho mais 2 vezes menos 3 vezes menos 6. Não tem como fazer tudo de uma vez, porque eu tenho que fazer o jogo de sinais, né? Então, bora pegar os dois primeiros números. Ó, mais 2 vezes menos 3. Sinais diferentes sempre dá negativo. 2 vezes 3, 6. Ok, já foi a primeira parte. Falta multiplicar com o próximo, que é o menos 6. Menos 6 vezes menos 6, olha lá, sinais iguais agora. Sinais iguais sempre dá positivo. 6 vezes 6, 36. Então, significa que mais 2 vezes menos 3 vezes menos 6 dá mais 36. Ok, galera? Muito fácil, né? Você não vai mais esquecer disso nunca. Bora fazer um próximo aqui. Menos 35 dividido por mais 7. Ó, uma divisão agora. Divisão, você vai fazer a mesma coisa, jogo de sinais. Sinais diferentes, resultado sempre dá negativo. 35 dividido para 7, 5. Pronto, muito fácil. Então, vamos fazer aqui mais um exemplo só para finalizar. Então, deixa eu marcar aqui os exemplos para não ficar bagunçado. Vou fazer mais um aqui. Ó, menos 5 vezes menos 2 vezes o menos 3. Então, multiplicação também com 3 números, né? Então, menos 5 vezes menos 2, sinais iguais. Sinais iguais sempre dá positivo, né? Então, mais, aí 5 vezes 2 dá 10. Então, mais 10, agora vezes o menos 3. Mais 10 vezes menos 3 já são sinais diferentes. Sinais diferentes dá sempre negativo. E 10 vezes 3 dá 30. Viu como é fácil? Agora você nunca mais vai esquecer. Bom, e com isso a gente termina a aula de hoje. Se você chegou até aqui, faz aí um comentário. É muito fácil. E bons estudos!